tiver a salvação. Está começando agora o Tetelestai Cast. Essa mensagem foi gravada durante o culto na comunidade Tetelestai em Araucária. Eu queria que você pensasse junto comigo por um instante, o que é que você faria se você descobrisse que o caminho a qual você está andando, o caminho a qual você está caminhando, está te deixando cada vez mais distante do destino que você gostaria de chegar? O que você faria se você descobrisse que as escolhas e decisões que você tem feito tem te afastado do propósito original pela qual você foi criado? Pensa comigo, é de imaginar que você está andando por um caminho, e quanto mais você caminha, mais longe de onde deveria chegar você fica. Pensa comigo, quanto mais tempo passa, quanto mais desgaste é envolvido, quanto mais caminhada se tem, mais longe do teu destino você fica. Quando eu estava escrevendo essa semana, essa mensagem, Deus estava ministrando ao meu coração e eu comecei a tomar nota daquilo que Ele falou ao meu coração. Eu me lembrei de algum tempo atrás, quando eu fui com um grupo de pastores para São Paulo. Nós fomos ministrar em algumas igrejas lá e nós saímos ali de Curitiba em 4 pastores. Saímos e começamos a viagem, e eu me lembro que ia 2 pastores no carro na frente, é óbvio, e 2, eu e mais um atrás. E eu sei que eu não me lembro porque eu estava um pouco cansado, e não demorou muito tempo de viagem, eu estava dormindo, cochilei. Dei aquela cochilada no carro atrás, e de repente eu percebi que o pastor que estava do meu lado também se empolgou e foi parceiro comigo e também dormiu. E a gente acho que dormiu por volta de 1h30, quase 2 horas. Só que de repente a gente foi acordado assim meio que no susto. Porque enquanto nós cochilávamos, nós ouvimos os 2 pastores da frente dizer assim: e agora? O que é que nós vamos fazer? Naquela hora eu acordei. Falei, meu Deus, nós estamos na ponta de um penhasco e vão cair. E eu acordei assustado, e quando eu acordei, naquela estrada, na nossa frente, bem no meio da estrada, havia um bloqueio. Havia um gigantesco monte de terra, impedindo que se passasse pelaquela estrada. E aí eles estavam dizendo, o que é que nós vamos fazer agora? Não dá para continuar. A estrada que a gente precisava percorrer é essa, mas ela está bloqueada. E aí a gente acorda, meio que assustado. E aí a gente chegou a uma conclusão, então já sei. Primeiro a gente perguntou assim, como é que a gente chegou aqui? E eles disseram, a gente veio pelo GPS. Aí a gente falou, ok, então vamos fazer, sabe o quê? Vamos perguntar para os moradores o que nós precisamos fazer. Porque o GPS só apontava que a gente precisava ir em frente. Então a gente chegou à conclusão que a gente precisava da informação de alguém que conhecesse verdadeiramente o caminho. A gente precisava da instrução, do conselho de alguém que conhecesse de fato aquela estrada. E aí a gente começou a perguntar para os moradores, olha, a gente precisa chegar na cidade tal, como é que a gente faz? E eles disseram assim, gente, vocês estão muito longe. Não, mas não pode, nós já estamos rodando há 2 horas. E eles disseram assim, de onde vocês vieram? E a gente falou de Curitiba. E eles disseram assim, olha, quase que vocês estão mais longe do que quando vocês estavam em Curitiba. Vocês pegaram uma rota tão errada, que talvez se vocês voltassem para Curitiba agora, vocês estariam mais perto do destino. Está pegando ou não? E aí naquele momento, o que a gente fez? A gente teve que fazer todo um percurso de 2 horas de volta. Não precisamos voltar a Curitiba, mas estávamos mais de 1h30 fora do nosso itinerário. Lá para onde nós íamos, eu lembro que nós íamos chegar na hora do almoço, Hora do almoço. Só que com 1h30 de atraso a gente perdeu o almoço. Que a gente já chegou com mais de 2 horas, aí chegamos a tempo do café. Mas devido ao atraso. O que eu quero que você entenda é que nessa altura, irmão, nós já estávamos dando glória a Deus por aquele amontoado de terra. Nessa altura a gente estava dizendo, caramba, como Deus é bom de colocar essa barreira. Por quê? Porque se não fosse a barreira, nós continuaríamos andando no caminho errado. Se não fosse o obstáculo, nós avançaríamos por um caminho que ia nos deixar longe do destino.
Está entendendo? Naquele momento a gente começou a agradecer por esse obstáculo. Porque esse obstáculo, né, estava o quê? Eu penso que talvez se não fosse esse obstáculo, a gente estava andando até hoje. Estava seguindo esse GPS até hoje, né? Então, glória a Deus por causa desse obstáculo. Porque senão nós estaríamos cada momento mais distante do nosso destino. Na verdade, depois de caminhar, rodar 2 horas, nós estávamos quase mais longe do que se nós não tivéssemos saído de casa. Se nós não tivéssemos... Sabe o que eu começo a entender por aqui? Que pior do que não andar é andar no caminho errado. Pior do que não sair do lugar é sair para pegar a rota errada. Por isso hoje é noite, para muitos de nós, para nós recalcularmos a rota. Para a gente rever a rota a qual nós estamos indo. Essa viagem ministrou muito ao meu coração, essa rota errada me fez realmente trazer e observar um pouco mais quando a gente fala a respeito da vida com Deus, a respeito da vida espiritual. E por isso, para recalcular a rota, a gente não vai ligar o GPS, a gente vai abrir a Bíblia. Para recalcular a rota, nós vamos ler a palavra de Deus. Então abra comigo, lá no Evangelho de João, no capítulo de número 4, graças a Deus. João, capítulo de número 4, e verso de número 35. Evangelho de João 4 e 35. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Feliz de receber hoje aqui o Carlos e a Débora, sejam muito bem-vindos. Carlos, eu tive oportunidade de compartilhar de falarmos um pouco de Jesus, né, na esteira. 2 homens desse tamanho na esteira falando de Jesus e chorando. Eu penso que os outros que ficam olhando, né, eles é que não sabem quanto Jesus é bom, né? João 4 e verso 35, aleluia. Diz assim: vocês costumam dizer, daqui a 4 meses teremos a colheita. Mas olhem e vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Quem colhe recebe o seu salário. E o resultado do seu salário, do seu trabalho, é a vida eterna para as pessoas. E assim, tanto o que semeia, como o que colhe, se alegrarão juntos. Porque é verdade o que dizem, um semeia e o outro colhe. Eu mandei vocês colherem onde não trabalharam. Outros trabalharam ali, e vocês aproveitaram o trabalho deles. Queridos, essas colocações que Jesus está fazendo aqui, é de muita importância para a gente definir qual é o caminho que nós estamos tomando. Qual é a rota que nós estamos seguindo? Qual é o caminho trilhado e traçado pela qual nós estamos percorrendo? E eu fiquei meditando nessa passagem, e aqui tem muitas coisas importantes. Mas me chamou muito a atenção, porque Jesus vai dizer ali, ele começa dizendo, né? A minha versão diz, vocês costumam dizer. Algumas versões dizem, vocês dizem. O que é que Jesus está apontando? Ele está apontando para aquilo que nós falamos. Ele está fazendo menção para aquilo que o homem declara. Porque ele está dizendo, olha gente, vocês costumam dizer assim. Sabe, aqui eu já começo a entender que Jesus vai fazer uma comparação, e essa comparação traz para nós uma lição. Porque o que Jesus talvez está querendo dizer com esse, vocês dizem, vocês costumam dizer, é mais ou menos assim, nem tudo que vocês dizem é certo. Nem tudo que vocês dizem de fato acontece. Nem tudo que vocês dizem de fato virá a acontecer. Nem tudo que vocês falam ou proclamam com a boca de vocês virá a se realizar. Só que em contrapartida, ele diz assim, mas eu lhes digo. Primeiro ele diz, olha, vocês costumam a dizer, vocês costumam falar. E aí ele diz assim, mas eu digo a vocês. Então Jesus está dizendo assim, olha, quando vocês dizem, pode até parecer, mas não é.
Nem todas as vezes que vocês dizem acontece. Nem tudo aquilo que vocês falam de fato é real. Mas ele está dizendo, porém eu digo. E agora, querido, é isso que nós precisamos entender. Se quando o homem fala, nem tudo que o homem fala acontece. Se nem tudo que o homem fala de fato é real. Acredite, quando Jesus fala, não vai acontecer. Quando Jesus fala, já aconteceu. Se o homem fala e as coisas muitas vezes não acontecem, Jesus está dizendo, olha, mas eu digo, quando eu falo. Sabe, queridos, muitas pessoas falam e falam embasada naquilo que é natural. Elas falam porque é o que? É costume, é rotina. Olha, vocês dizem, daqui 4 meses virá a colheita. Por que vocês estão dizendo isso? Porque vocês seguem um calendário. Vocês seguem uma rotina. Vocês seguem uma programação. E dentro disso, vocês declaram que vai acontecer daqui 4 meses, né, pela rotina, pelo calendário, pelo cronograma, virá a colheita. Só, querido, de uma vez por todas, nós precisamos determinar isso na nossa vida. Se de fato nós fomos inseridos no reino de Deus, se de fato somos cidadãos do reino de Deus, uma configuração precisou ser alterada dentro de nós. Se nos tornamos cidadãos do reino de Deus, se hoje vivemos como cidadãos desse reino, uma configuração dentro de nós precisou ser alterada. Precisou ser reconfigurada, precisou ser mudada. E por que disso, querido? Porque lógica natural e poder sobrenatural não andam junto. Lógica natural e poder sobrenatural não caminham juntos. Então o que nós precisamos entender, o que é que isso está falando? Está falando da nossa configuração. Está falando daquilo que nós estabelecemos como verdade para a nossa vida. Já não é mais uma questão de lógica, mas é uma questão de crer. O que é que Jesus está dizendo? Vocês dizem, daqui 4 meses essa colheita virá. Mas ele está dizendo, mas eu digo, o fruto já está pronto. Pela lógica, vai vir daqui 4 meses. Mas no reino de Deus nós não andamos por lógica natural. No reino de Deus nós andamos pela fé. E isso é crer. Quantos aqui creem? Quantos aqui têm fé? A fé, ela é contrária à lógica. Lógica e fé não caminham juntos. Você não consegue, né, embutir, não. Olha o que diz a palavra, lá em Isaías 43 e verso 10. Isaías 43 e 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem eu escolhi, para que saibais, creais e entendais que sou eu mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim Deus nenhum haverá. Isaías 43, 10, Deus está dizendo, vocês são minhas testemunhas. Sabe qual é o grande problema? Que a igreja não entendeu o que é testemunha. Muitas vezes nós achamos que somos advogados de Jesus, que nós precisamos defendê-lo, que nós precisamos brigar por ele, mas ele está dizendo, você não é meu advogado, você é minha testemunha. Agora me ajuda, qual é o papel de uma testemunha? Testemunha fala a respeito daquilo que ela viu e ouviu. Uma testemunha fala daquilo que ela conheceu. E Jesus está dizendo, olha, vocês são minhas testemunhas. Deus está falando através do profeta Isaías. Vocês são minhas testemunhas, a quem eu escolhi. Querido, se você tivesse, você não tem, mas se você tivesse que participar de um tribunal, passar por um tribunal, e tivesse que levar testemunhas, você escolheria qualquer pessoa? Você escolheria pessoas que você não são da sua confiança? Pois bem, mas Deus está dizendo, eu escolhi você, meu servo, para ser a minha testemunha, para falar de mim, para testemunhar a respeito. E aí muitas vezes você pode estar pensando, mas como eu vou fazer isso? De que forma isso pode acontecer? E aí ele vai dizer, né, eu o escolhi para que saibais,
Então, para que primeiro saiba, depois creais, saiba, creia e depois entenda. Consegue entender como na fé a configuração é diferente? Na lógica, o que você quer primeiro? Saber, entender e depois crer. Sim ou não? Eu vou saber, e aí eu procuro entender aquilo que eu sei. E aí eu vou dizer, se eu entender, aí eu vou crer. Isso não é fé, querido. Isso é o exercício da lógica. Você vai saber, você vai procurar entender, e se aquilo você entendeu e te agradou, aí você diz, agora eu creio. Não, isso não é fé. Ele está dizendo para que você saiba, e depois de saber você creia. E depois de crer você vai entender. Então não tenta mudar a configuração de Deus. É por isso que muitas vezes o GPS aí leva a gente para o lugar errado, porque a gente altera a configuração. A gente quer saber, entender e crer, e ele está dizendo, não, você fica sabendo, você crê e depois você vai entender. Eu creio que você está passando por coisas hoje, que você sabe que está, mas que você não está entendendo por que está passando. Permita que Deus me use nessa noite como um profeta sobre a sua vida. Ainda que você não esteja entendendo, creia. Creia que logo, logo você vai entender por que você passou por isso. Logo, logo você vai compreender por que Deus permitiu isso. Posso ouvir um glória a Deus aí de quem está crendo? Não é nem de quem está entendendo, é de quem está crendo. Sabe, querido, no reino de Deus, as pessoas não se movem por lógica. Não é a lógica que nos move, não. No reino de Deus é por fé. É por fé que a gente se move, é por fé que a gente avança. Nós não nos movemos por aquilo que nós entendemos. Às vezes a gente recebe algo e a gente não se move porque a gente fica ali tentando entender. E aí de repente se olha alguém andando do teu lado, alguém avançando, e você diz, será que ele entendeu o que eu não entendi? Não, talvez ele não entendeu, ele só creu. Ele só está crendo naquilo que você está querendo entender. E às vezes a gente fica parado tentando entender aquilo que Deus só gostaria que nós crêssemos. Quanto mais eu vou crendo, mais eu vou entendendo. Quanto mais fé nós vamos praticando, mais nós vamos entendendo porque certas coisas acontecem na nossa vida. Então não é por aquilo que entendemos, é por aquilo que nós cremos. E se é por aquilo que nós cremos, hoje nós precisamos recalcular essa rota. Hoje nós precisamos olhar de onde saímos e olhar para onde Deus quer que cheguemos. Não é nem onde a gente quer chegar, é onde Ele quer que nós cheguemos. Sabe, querido, deixa eu botar algo claro para você. Nessa semana eu estava tirando um tempo de meditação e eu estava aqui até sozinho orando, e me veio um pensamento no coração, que era um pensamento mais ou menos assim: Deus, me dá 100 homens e mulheres apaixonados pelo Senhor, e nós vamos revolucionar essa cidade. Vixe, não tenho um. Aí agora, eu acho que você não escutou, você estava meio longe, estava recalculando a rota. Eu estava aqui sozinho e falei, Senhor, me dá 100 homens e mulheres apaixonados pelo Senhor, e nós vamos revolucionar Araucária. Aleluia, glória a Deus. Já tem 10. E aí eu fui para casa e eu falei, Jesus, de onde vem isso? E fui pesquisar. E aí eu achei uma frase que dizia assim: Deus, me dá 100 homens que não temam nada mais do que o pecado, e que não busquem nada mais do que o Senhor, e eu vou revolucionar o mundo. Sabe quem disse isso? John Wesley. Eu falei, uau. Eu falei, então eu estou nessa fé. E eu tenho orado, querido, eu tenho orado nesse lugar. E eu tenho dito, Deus, traz para esse lugar homens e mulheres que te amem acima de todas as coisas. Homens e mulheres que te amem acima de todas as coisas. Por isso, quando eu estou falando aqui de reconfigurar isso, porque às vezes você pode dizer, o pastor, ele fica fazendo apologia para a gente não estudar, para os jovens não ir para a faculdade. O pastor fica fazendo apologia para não trabalhar. Não, querido, não é nada disso, só me dá uma cadeira aqui, eu vou te dar uma cadeirada. Não, brincadeira. É paz, irmãos. Sabe o que é isso, querido? É mais ou menos como se essa cadeira fosse o nosso coração.
E eu pergunto para você, quantas pessoas podem sentar nessa cadeira? Quantas pessoas podem ocupar essa cadeira? Uma. Mas não dá para a gente pôr 3, 4 aqui? Ah, vai, com um jeitinho vai. Será que não? Então, querido, não é que eu faço apologia para o jovem não ir para a faculdade, não é que eu falo contra o trabalho, não é isso. Eu só estou dizendo, não coloque nada no lugar aonde apenas Jesus deveria ocupar. Não coloque nada no lugar que apenas Jesus merece estar. O trabalho pode vir? Pode, mas não pode estar no trono. A faculdade pode vir? Pode, mas não pode estar no lugar que pertence só a Ele. Consegue entender? É um lugar de prioridade. Sabe, deixa eu dizer algo para você. Se Deus não for o primeiro lugar na sua vida, Ele também não quer lugar nenhum. Ele não quer ser um coadjuvante na nossa vida. Ele não quer ocupar uma sobrinha da cadeira, porque as outras coisas estão ocupando o primeiro lugar. Muitas vezes recalcular a rota é isso, queridos. É olhar, sabe por quê? Porque eu creio que um jovem que entra na faculdade, quando Jesus está no trono, ele entra naquele lugar para revolucionar. Ele entra naquele lugar para levar luz, para levar salvação. Amém, aleluia. Quando um patrão, quando um funcionário, quando um profissional, Jesus está no trono do coração dele. Aonde ele for, ele é crente. Aonde ele for, ele é cristão. Aonde ele for, ele manifesta o reino. Aonde ele for, Ele é luz. Então essa é a prioridade. Obrigado, queridos, Deus abençoe. Esse trono chamado coração pertence a Jesus. Você já parou para pensar quão lindo é? Jesus não pediu permissão para tomar a cruz no nosso lugar. Ele não pediu. Ele simplesmente disse, eu vou morrer no teu lugar. Eu não preciso te pedir. E aquilo que era mais difícil ele fez, que foi ir para o madeiro no meu e no seu lugar. Agora hoje para entrar no nosso coração ele pede, eu só entro se você permitir. Isso deveria ser muito forte para a gente. Porque a cruz ele tomou sem perguntar, olha, posso ir no teu lugar? Não, ele disse, eu vou porque você não aguenta. Eu vou porque você não suporta. E sabe por que eu vou para a cruz no seu lugar? Para que eu possa entrar num lugar aonde só você pode permitir que eu entre. Que é no seu coração. Sabe quando a gente ouve Apocalipse e Jesus dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. E aí a gente pensa que essa passagem é para alguém se converter. Não, Jesus está falando da igreja. Sabe o que Jesus... Querido, pensa comigo, naturalmente. Na sua casa, quando alguém bate lá, essa pessoa está onde? Do lado de fora. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu estou do lado de fora. Só que eu não entro se você não permitir. Eu estou batendo e se você ouvir a minha voz e abrir, eu tenho prazer de entrar e cear com você. É uma voz que nós precisamos ouvir. Isso faz parte do recalcular a rota. Já viu quando você pega o caminho, ele dá um caminho do GPS e você pega um caminho errado? O que ele faz? Recalculando a rota. Devia ser a voz do Silas Malafaia no seu GPS. Te corrigindo, vai para a rota, vai para o caminho. Só que hoje aqui é a voz do Espírito Santo, que não está falando em um GPS, mas que está falando no nosso coração. É tempo de recalcular a rota, é tempo de voltar para o caminho, é tempo de voltar para o percurso que Deus determinou. Então ele está falando, olha, creia. Saiba, mas depois creia, e depois do crer, você vai compreender. Se você está caminhando por lógica, você nunca vai chegar aonde só a fé pode te levar. Se você caminha por lógica natural, você nunca vai chegar a lugares aonde a fé, aonde somente a fé pode te levar e te sustentar àquele lugar. Me lembro de um homem a qual Deus vai dizer, cara, sai da onde você está, sai do meio da tua parentela e caminha. Só que detalhe, Deus fala caminha, porque no caminho eu vou te dizer para onde você vai.
Deus, quando fala para Abraão, não diz assim: Abraão, você vai sair daqui e eu vou te levar até lá. Você vai sair daqui e eu vou fazer isso, isso e aquele outro. Abraão, entenda. Não, Abraão, obedeça. Abraão não ficou tentando entender o que será que Deus está querendo dizer. O que será que Deus quer de mim? Abraão não argumenta: para onde, Senhor, eu vou? Para onde o Senhor vai me levar? O que o Senhor vai fazer? Não, Abraão só obedece. Porque quando você sabe quem manda, você se sujeita e obedece. Quando você sabe de quem é a voz que está te guiando, ainda que você não saiba onde você vai chegar, você sabe quem te enviou. Você sabe quem te mandou para aquele lugar. Então isso faz parte do recalcular a rota. Abre comigo lá, Hebreus, capítulo de número 10. Não tem como recalcular a rota sem a Bíblia. Não tem como corrigir os caminhos sem a palavra de Deus. Hebreus, capítulo 10, verso 36. Aleluia. Hebreus 10 e 36. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Por onde a rota é recalculada, a palavra de Deus está dizendo aqui: o meu justo vive pela fé. É pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer. Mas eu quero crer que o desfecho do versículo 39 somos nós aqui. Que nós não somos como aqueles que retrocedem e que são destruídos, mas nós somos daqueles que creem e são salvos. Daqueles que acreditam, daqueles que confiam. E depois de ele dizer, vocês dizem, mas eu digo, ele diz assim: abram os olhos. Algumas versões dizem assim: levantem as vossas cabeças. Abram os olhos. O que é que ele está dizendo? Ele significa dizer assim: olha, gente, depois de você entender que o que você diz não se cumpre, mas aquilo que eu falo já está cumprido, o segundo passo é ajustar a tua visão. O segundo passo é ver aquilo que eu estou vendo. É Jesus falando: levantem as vossas cabeças, abram os olhos e vejam. Jesus está dizendo para nós contemplarmos aquilo que ele estava contemplando. Jesus está dizendo para os seus discípulos: olha, vocês precisam contemplar o que eu coloquei diante de vocês. Vocês precisam ver o que eu estou vendo. É a partir dessa ótica que nós conseguimos ajustar a nossa rota. É a partir desse ponto de vista. Irmãos, deixa eu perguntar para você. Será que você aí sentado na sua cadeira, você está vendo as mesmas coisas que eu estou vendo? É claro que não. Porque nós estamos em pontos de vistas diferentes. Tem muita coisa que se eu falar que eu estou vendo, você vai dizer: eu não acredito, eu não estou vendo. Mas se você viesse perto de mim e olhasse para a mesma rota que eu estou olhando, você viria o que eu estou vendo. O que Jesus está dizendo é isso, gente: abram os olhos e comecem a ver como eu estou vendo. Olha o que diz 2 Coríntios 5,16, segunda carta de Paulo à igreja em Corinto, capítulo 5 e verso de número 16. De modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. O que é que Paulo está dizendo? Olha, gente, esquece a ótica natural. Agora o que te guia não é mais a ótica natural. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos mais assim. Consegue entender? Houve uma inserção no reino de Deus.
Houve uma configuração mudada dentro de nós. Por isso a nossa visão também agora foi mudada. Nós não andamos mais pelo que vemos no natural, mas nós nos movemos por aquilo que nós cremos. Isso fala de uma mudança na forma de ver as coisas, uma forma como nós estamos vendo, uma forma que daqui para frente não é mais natural, que a partir daquele momento que entregamos a nossa vida a Cristo, não deveria ser mais de uma forma natural. Mas a pergunta é, hoje você andando, hoje você caminhando por essa estrada, por esse caminho, de que forma você está vendo as coisas? Com que ótica, com que modo de visão você está vendo? Natural, humano, carnal ou espiritual? A palavra de Deus, Paulo está deixando muito claro, a ninguém mais considerai segundo a ótica natural. A ninguém mais considere segundo a ótica humana, segundo vocês estão vendo com os próprios olhos. Olha o que diz Mateus capítulo 6 e verso 22. Mateus capítulo 6, verso 22. Queridos, eu vou citando e aí eu não posso esperar você abrir, porque tem bastante textos aqui. Mateus 6 e 22. Os olhos são a candeia do corpo. Mateus 6 e 22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Mas se os teus olhos forem trevas, todo o teu corpo, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vós for trevas, que tremendas trevas são. Se os seus olhos forem bons, olhe para mim, todo o teu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. Você consegue entender aqui o que de importante a palavra de Deus está nos ensinando? Porque a palavra de Deus não está dizendo assim, se aquilo que você olha não é bom, o teu corpo será trevas. Querido, quando eu estou dizendo aquilo que eu olho não é bom, eu não estou dizendo que a gente tem que ver coisa ruim, não entenda mal, tá? Pelo amor de Deus, tem coisa que os nossos olhos precisam nos afastar, precisam se afastar, né? Às vezes pode dizer o pastor é radical, daí eu fico pensando, né? Jesus dizia assim, se o teu olho te faz pecar, arranca o teu olho. Porque é melhor entrar no reino dos céus com um olho só do que perder a salvação. E aí o que ele diria da faculdade de alguns, da profissão de alguns, se ele foi tão radical num membro tão importante como o olho, o que é que ele diria nos nossos dias? Se te faz pecar. Então, o que ele está dizendo aqui, que o que te faz mal, volto a dizer, não estou dizendo que nós temos que ver coisas ruins, não é isso. Hoje a gente tem celular, tem internet, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que ele está dizendo assim, que o que gera trevas dentro de você, não é o que você vê, mas é como você vê. É a forma da sua visão. Porque ele está dizendo, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. Sabe o que eu quero dizer com isso, gente? Já viu gente que vê maldade em tudo? Já viu gente que desconfia de tudo? Já viu gente que vê problema em tudo? Muitas vezes aonde não existe. O que é que está acontecendo? O problema está lá? Não, mas está enxergando. Tem algo ruim lá? Não tem, mas está vendo. Então o problema está onde? Está naquela mulher que todas as manhãs levantava para tomar o seu café. E quando ia tomar o café, ela ia para a janela e começava a olhar pela janela a casa da vizinha. E ela começava a reparar na vizinha estendendo as roupas no varal. E de repente ela chamava o seu marido e dizia assim, meu bem, olha aquela mulher como é uma porca. E o marido assustado, por que isso? Olha lá, um dia eu vou lá e vou ensinar ela a lavar roupa. Olha os lençóis dela, todos amarelados. Deveria ser branquinho, estão todos amarelados. Olha as roupas dela, todas amareladas. Qualquer dia desse eu vou lá e vou ensinar ela a usar Vanish. A propaganda é por minha conta. Um belo dia ela acorda para tomar o café. Você está feliz com Jesus? Aleluia. E quando ela vai tomar o seu café, ela pega o copo e quando ela olha para a janela, ela tem um susto. E o marido diz, que foi, meu amor?
Ela disse: a mulher aprendeu a lavar roupa. Olha, os lençóis estão todos branquinhos. Olha, a roupa está toda desencardida. E ele disse: não, meu bem, fui eu que acordei mais cedo e limpei a nossa vidraça. Talvez a gente está precisando limpar a nossa vidraça. Porque se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Luz é vida, luz é disposição, luz é ânimo. Pastor, você é feliz por aquilo que você vê? Não, eu sou feliz pela forma que eu vejo. Eu não deixo que aquilo que eu vejo me afete. Eu não deixo que aquilo que eu vejo me torne em trevas. E é isso que hoje nós precisamos reconfigurar. O modo de ver as coisas. Eu quero ver o bom das pessoas, eu quero ver o positivo, eu quero ver o que... Não estou dizendo que a gente vai fazer vista grossa para erro, não é isso, querido. Mas já viu que tem gente que parece investigador do CSI. Achei uma evidência. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Posso dizer algo para você? Tem algo que existe muitas coisas que a nossa ótica natural não vê. Existem muitas coisas que por mais que nós procuremos, investiguemos, irmos atrás, não enxergamos. Mas deixa eu dizer para você, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, sobre justos e injustos, e nada escapa dos olhos dele. Então aquilo que eu e você não conseguimos ver, acredite, o Espírito Santo vê. Melhor do que enxergar é confiar naquele que enxerga. Confia nele, acredita nele, começa a viver tua vida como luz, deixa essa luz brilhar dentro de você. A expressão que ele está usando aqui, ele usa a expressão levantar os olhos. Na minha ele diz abram os olhos, em algumas ele vai dizer levantem os olhos. Sabe o que isso está dizendo? Está dizendo de um posicionamento. Porque quem precisa levantar os olhos é alguém que está olhando para baixo. Quem precisa levantar os olhos é alguém que está cabisbaixo. É alguém que está talvez naquele momento desanimado, está olhando. Mas deixa eu dizer para você, de baixo não vem nada. Faça da tua máxima, como disse o salmista, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro vem de Deus, o Criador dos céus e da terra. Por isso o teu socorro está nele, olha para cima. Se o teu socorro está nele, levanta a tua mão e adora. Se o teu socorro está nele, enche esse lugar com uma salva de palmas a Jesus, aleluia. Eleva os meus olhos, olha para cima, levanta a cabeça, aleluia. Ontem eu disse para os jovens aqui, conversando com eles depois, tá? Teve palavra, teve culto e depois eu falei com eles. Mas nós estamos vivendo um momento triste, onde você escuta alguém dizer assim: você viu quem se matou? Você viu quem está em depressão? Você viu quem tentou se suicidar? Mas queridos, quando nós decidimos de andar mais por aquilo que nós dizemos, menos por aquilo que nós dizemos e mais por aquilo que Ele diz, quando nós decidimos levantar os nossos olhos e olhar para Deus, no nome de Jesus, o que nós vamos ouvir não é mais quem matou, quem morreu, quem se suicidou, mas o que nós vamos passar a ouvir: você viu quem Deus levantou, você viu quem Deus está usando, você viu pela boca de quem Deus profetizou, você viu quem Deus usou para curar, você viu quem Deus usou para evangelizar, você viu quem Deus usou para expulsar. Eu creio, eu estou falando para esses aqui nessa noite, estão aqui nesse lugar. Mas não vai ser de cabeça baixa, não vai ser olhando para baixo, vai ser olhando para Deus.
olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Como diz Paulo, queridos, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, deixando as coisas que ficaram para trás, eu prossigo para frente, para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Deixa o que passou lá atrás. Deixa o que ficou para trás e começa a caminhar olhando para frente. Começa a caminhar olhando para o alto. Dá glória a Deus pela barreira que te fez parar no caminho. Dá glória a Deus por aquilo que não foi para frente. E você diz, por que é que Deus não permitiu? Por que é que Deus botou uma barreira que não foi para frente? E aí sabe por que Ele fez isso? Porque Ele te ama, porque Ele cuida de você, porque Ele te protege, porque Ele te livra, porque você é a menina dos olhos dEle. Recalcula a rota, querido. Recalcula. Então essa expressão, né, diz, olhem para onde eu estou olhando. Jesus diz, levantem os olhos. Comecem a olhar para onde eu estou olhando. Comecem a olhar para aquilo que eu estou olhando. Nós até podemos andar juntos. Nós até podemos caminhar juntos. Mas mais importante do que caminhar juntos é ter como destino final o mesmo lugar. Melhor do que caminhar juntos é os nossos olhares estarem contemplando o mesmo destino. Porque se nós andarmos juntos, mas que cada um estiver olhando para chegar em um lugar, não vai muito tempo longe, não vai muito tempo junto. A gente não vai ficar por muito tempo caminhando juntos, porque cada um às vezes está olhando para uma direção. Por isso nós como comunidade só temos uma direção para olhar. Por isso um casal para viver e crescer e ser um cenário da manifestação de Deus precisa caminhar olhando para o mesmo destino. Não é só andar junto, é desejar chegar ao mesmo lugar, é ter o mesmo destino estabelecido. Duas pessoas podem andar juntos na igreja, na fé, mas às vezes um está olhando para aquilo que Jesus pode fazer. Às vezes um está olhando para aquilo que Jesus pode dar, aquilo que Ele pode conceber, a bênção que Ele pode realizar. E outro está olhando para aquilo que Ele já fez. Outro está olhando para aquilo que Ele já realizou. Outro está olhando para aquilo que Jesus já conquistou. E quando a gente fala a respeito daquilo que Jesus já conquistou, daquilo que Jesus já fez, queridos, está muito mais relacionado com lá do que com cá. Aquilo que Jesus já fez está muito mais atrelado ao céu do que à terra. Por isso nós precisamos decidir para onde nós estamos olhando. Será que você nunca conversou com alguém que parece que está olhando para o mesmo lugar, mas está vendo tudo diferente que você? E aí você diz, essa pessoa não está olhando para o mesmo lugar que você. E talvez seja verdade. Talvez não estejamos olhando para o mesmo lugar. Talvez não estejamos olhando para o mesmo destino. Olha o que diz João, capítulo 14. João 14, aleluia. 14, verso 1. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus falando. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Olha o que Jesus está dizendo, o que é que eu vou preparar? Eu vou fazer aqui na terra para você. Ele disse, eu vou preparar lugar para vocês. E depois eu volto para buscar vocês para esse lugar. Depois eu volto para levar vocês comigo para esse lugar. Por isso, tão importante ou mais importante do que andar pelo mesmo caminho, é desejar chegar ao mesmo destino.
Tão importante como caminharmos, como darmos os passos no mesmo caminho, é termos o mesmo objetivo, é termos o mesmo destino, é queremos chegar ao mesmo lugar. Eu não posso falar de todos aqui, mas o meu destino é Jesus na eternidade, ou melhor, é a eternidade com Jesus, é passar a eternidade com o Senhor Jesus. Então ele fala daquilo que falamos, ele fala daquilo que ele fala, e ele também fala, levante os olhos, levante a cabeça, abram os olhos e olhem. E agora ele vai dizer assim, a respeito da colheita. Aí ele aponta para a colheita, e quando ele aponta para a colheita, ele não fala que a colheita vai vir, ele fala que a colheita já veio. Ele não fala que a colheita ficará pronta, mas ele diz que de fato ela já está pronta. E sabe o que eu entendo aqui, queridos? Algo que a gente ouve muito, mas que parece que a gente não crê muito. Nesse momento que Jesus está falando, olha, está pronto os frutos, a colheita está pronta. Vocês estão dizendo, vai levar daqui 4 meses, mas ele diz, está pronta. Aqui eu vejo algo que nós ouvimos constantemente, só que parece que a gente não acredita nisso. O que é que ele está dizendo aqui? Olha, no tempo natural, gente, vocês estão falando que vai levar 4 meses para ficar pronto. No tempo lógico de vocês e natural, ainda faltam 4 meses para isso acontecer. Mas no tempo de Deus, já está pronta. No tempo de Deus, a colheita já existe. Sabe qual é o primeiro ponto importante disso? É esse, que o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. E é isso que a gente ouve, mas parece que não acredita. A gente ouve, mas parece que não aceita. Então o tempo de Deus, ele não é igual ao nosso. Sabe por quê? Porque nós somos orientados pelo Cronos. O que é Cronos? Ano, mês, dias, horas, segundos, isso é Cronos. E Deus é pelo Kairos. Sabe o que é Kairos? É o tempo oportuno, é o momento certo, é a hora determinada. Consegue entender a diferença? A gente se move por um calendário, a gente projeta por isso, a gente planeja por isso. Agora com Deus não, com Deus é o Kairos, é o momento certo, é o momento oportuno. Não é no contar dos dias, é na vontade dEle. Não é no marcar do calendário, é no decorrer do coração dEle para a nossa vida. Será que nunca teve nada na sua vida que você disse assim, puxa Deus, já passou tantos meses, dias e anos e o Senhor não fez? Pode ter passado o Cronos, mas ainda não estabeleceu o Kairos. Pode ter dado muito tempo no Cronos, mas ainda não chegou o tempo do Kairos de Deus sobre nós. Se não aconteceu é porque ainda não é o tempo determinado. Se não aconteceu é porque ainda não é o desejo de Deus. Isso é tão importante que a gente entenda, queridos. Porque quando a gente entende isso, a gente para de fazer presepada e dizer que está ajudando a Deus. Quando a gente entende que Deus não se move no nosso tempo, mas se move no tempo dEle, que não é o Cronos, mas é o Kairos, a gente já não quer mais apressar nada que Deus não tenha pressa. Já ouvi gente que diz assim, Deus tem pressa, só tem pressa quem está atrasado, e Deus não está atrasado. Deus não tem pressa de nada, Deus faz as coisas no tempo determinado. Eu vou repetir para você glorificar de verdade. Deus não tem pressa de nada, Deus faz com que as coisas aconteçam no tempo determinado. Abraão, você vai ter um filho. Deus falou, está falado, vai acontecer. Mas pelo Cronos, Abraão, Sara falando, já estou tão velhinho e você também. Não vai dar não, vamos ajudar Deus, vamos acelerar. Deita com a minha serva Agar e tem um filho com ela. E o pior de tudo, a gente faz presepada, tenta acelerar o que Deus não tem pressa que aconteça e ainda diz que Ele permitiu. Só que quando você decide viver o Kairos de Deus, você não quer mais o que Deus permite, você quer o que Deus deseja. Há uma diferença, porque a Bíblia diz, tudo me é permitido. O que me é permitido? Tudo.
É a palavra de Deus dizendo: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Ismael nasce, Deus permite, mas era vontade de Deus Ismael? Não. Isaac era o filho da promessa. Ismael foi filho da carne. E aí, sabe qual é o problema da gente querer acelerar o processo de Deus? A gente querer adiantar o que a gente acha que Deus está atrasado. A gente faz presepada e faz aquilo que Deus só permitiu, mas que não era vontade. E aí sabe o que a gente faz? A gente quer matar Ismael. A gente quer mandar Ismael embora. E aí o anjo encontra a mãe e o filho e diz: não, volta. Porque não tem como se livrar de Ismael. Ismael nasceu. Por isso, querido, não vão ficar gerando filhos, que eu vou dizer, não é filhos, tá? Você está entendendo? Não fica gerando filhos, não, você não vai entender, melhor deixa. Deixa o Isaac nascer. Deixa o Isaac nascer. O Isaac é filho da promessa, o Isaac é filho do Espírito, o Isaac é filho da bênção, o Isaac é filho da vontade de Deus. É isso que nós precisamos desejar. Eu quero aquilo que Deus quer. Quer mudar a sua rota? Quer mudar a sua vida? Alguém aqui quer mudar de vida? Alguém acha que precisa mudar de vida? Então escuta isso. Escolha viver as coisas no tempo de Deus e do jeito de Deus. Quer mudar de vida? Escolha viver as coisas no tempo de Deus e do jeito de Deus. O Cronos fala de um tempo quantitativo, meses, dias, anos, horas, segundos. Mas o Kairos fala de um tempo qualitativo. O Cronos fala de quantidade, o Kairos fala de qualidade. Entendeu a diferença? O Cronos é ter muitos dias, muito tempo para contar, mas o Kairos é ter qualidade. Sabe, querido, eu não quero muitos anos de vida. Eu só quero muita vida nos meus anos. Melhor do que ter muitos anos. Adianta ter muitos anos de vida, ser aquele cara chato que está aí morrendo no mundo. Não, eu quero muita vida de Deus. Pode ter até poucos anos, mas os anos que tiver, vai ser para ser relevante, vai ser para fazer a diferença, vai ser para incendiar, vai ser para tocar. Amém? Tem mais alguém que quer ter vida nos seus anos? Aleluia! Às vezes a gente quer viver muitos anos, quer ter muitos anos de vida, mas não tem vida nesses anos. Faça valer a pena essa vida que você tem. É única. Nós só temos uma vida e logo ela vai passar. E sabe o que vai permanecer? Somente aquilo que nós fizemos por Cristo. Isso vai permanecer. Isso vai permanecer por toda a eternidade. O salmista diz no Salmo 84 e verso 10. Olha, Kairos e Cronos. Kairos, qualidade. Cronos, quantidade. O salmista diz: melhor é um dia, quantos? Um dia nos teus átrios do que 1000 em outros lugares. Um dia de Kairos vale mais do que 1000 dias de Cronos. Um dia na vontade de Deus vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Consegue entender? É tão claro. Olha o que diz Salmo 90, o salmista continua falando: de fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem, 1000 anos são como um dia que se passou, com as horas da noite como uma correnteza, tu arrastaste os homens, são breves como sono, são como a relva, que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã. Mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades. Não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Vão-se como um murmúrio. Os anos de vida chegam a 70, a 80, para aqueles que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa. Guarda isso. Pois a vida passa depressa. Pois a vida passa muito rápido e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira
pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos que são teus servos. Aí eu pergunto algo: adianta ter quantidade se não tiver qualidade? Adianta ter muita quantidade e não ter nenhuma qualidade? Adianta ter quantidade de dias, quantidade de cargos, quantidade de bens, quantidade de filhos, quantidade de coisas, quantidade de compromissos, e nenhuma dessas coisas ter qualidade? Do que vale a quantidade se não tivermos qualidade? Do que vale muitos anos de vida sem vida nesses anos? Sabe, queridos, aqueles que entram no fuso horário de Deus, que permitem se ajustar agora pelo Kairos e não mais pelos Cronos, eles não permitem que questões urgentes, que questões pressionem eles a agir precipitadamente. Porque eu não me movo pelo Cronos, eu não me movo pela lógica, eu me movo pelo Kairos, eu me movo pelo tempo de Deus, eu me movo na vontade de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? No tempo de vocês ainda vai acontecer, mas no meu tempo está pronto. A gente só precisa ficar correndo e acelerado quando a gente tem que fazer, mas quando a gente já entende que tem alguém que já fez, a minha preocupação já não é mais correr para fazer aquilo que já está pronto. Quando a gente entende que Ele já fez, a gente não fica mais correndo para fazer o que Ele já fez. Então pensa comigo, se agora me sobrou tempo, porque eu não preciso mais fazer. Quando eu digo assim, não preciso mais fazer, gente, não estou falando que não é para você trabalhar, que não é para você ter todas as responsabilidades, não é isso. Mas às vezes a gente está querendo fazer o que Jesus já fez. Então pensa comigo, se eu entendo que Ele já fez, no tempo dele está pronto, eu não tenho que fazer, o que vai acontecer? Vai sobrar o quê? Vai sobrar o quê, gente? O que é que vai sobrar, gente? Tempo. E agora que eu entendi que Ele já fez, eu vou fazer o que com o meu tempo? Eu vou passar com aquele que já preparou tudo para mim. Eu vou passar com aquele que já fez aquilo que antes eu ia me desgastar fazendo. Só que Ele já fez, já está pronto, né? Então é viver aquilo que Ele tem. No tempo dele, é entender, o tempo de Deus já está pronto, no tempo de Deus as coisas já aconteceram. Segundo, ele está dizendo assim, olha, vocês não estão vendo que está pronto. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque ele está dizendo, você não está olhando para aquilo que eu estou olhando. Aquilo que é importante para os meus olhos, talvez não seja importante para o seu. Aquilo que eu estou vislumbrado de ver, talvez você nem se preocupou em olhar. Se em primeiro lugar é por questão de tempo, em segundo, é questão da importância da colheita. Sabe o que ele está dizendo? Olha, olhem e vejam, os campos estão prontos, a colheita está pronta, o fruto está pronto. Querido, como fica um agricultor que olha para o seu campo e já está tudo maduro para colher? Como é que você acha que ele fica? Qual será a fisionomia desse agricultor? Bora colher. Cadê a roçadeira? Eu não sei como é que é o nome. Os irmãos do campo, como é que é o nome? Da colheitadeira. Roçadeira. Não entendo nada de roça. Eu e Chico Bento. Cadê a colheitadeira para a gente colher? Porque é assim que ele fica, né? É assim que aquele que está olhando. E ele está dizendo, ei gente, se vocês não estão felizes com a colheita, sabe por que cada semana eu estou mais feliz? Cada semana vem mais problema, mas sabe por que cada semana eu estou mais feliz? Porque a cada semana a colheita aumenta. E eu não estou olhando para os problemas, eu estou olhando para os frutos. Eu estou olhando para a colheita. E ele está dizendo, olha, sabe por que... Então o segundo problema talvez é isso, nós não estamos tão interessados com a colheita que alegra o coração de Jesus. Talvez a mesma colheita que é para Ele não seja para nós. A mesma colheita que gera alegria no coração dele, talvez não seja tão importante para nós. Já estamos indo para o final. Mateus capítulo 4 e verso 18. Mateus 4 e 18.
Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. E eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Então lá, pescador, jogando rede no mar, não pegaram nada. E aí Jesus fala assim, ó, larga da rede de vocês e vem me seguir, que vai mudar a configuração de vocês. Agora vocês não vão pescar mais peixe, agora vocês vão pescar homens. Há uma colheita pronta, e agora nós vamos colher. Ele está dizendo, há um cardume para a gente colocar na rede, e está pronto. Então agora vocês não vão mais ser pescadores normais, naturais. Agora vocês vão ser, eu vou fazer de você pescador de homens. Só que é o interessante que Jesus está chamando, e depois eles vão pescar, e passam uma madrugada inteira, não pegam nada, estão voltando para a praia desanimado, né? Triste, não pegamos nada, fazendo aquilo que a gente mais sabe fazer, aquilo que a gente aprendeu a vida inteira, aquilo que a gente foi formado para fazer, que é pescar. Aprendemos tudo de maré, de peixe, de barco, de rede, mas estamos voltando sem nada. E Jesus encontra eles na praia e diz, deixa eu entrar no barco de vocês. Entra, ensina as multidões da beira da praia. De repente diz, Pedro, vamos para águas mais profundas, rapaz, vamos embora. Começaram a entrar. De repente, quando ele está na água, em alto mar, ele vai dizer, Pedro, lança a rede e fala para eles também lançar as redes. E eles lançam as redes. E de repente, quando ele lança essa rede, né, antes ele diz assim, Senhor, nós tentamos a madrugada inteira, a noite toda, não pegamos nada, mas sob a tua palavra, nós vamos jogar essa rede. E eles jogam, e de repente, quando eles vão puxar as redes, a Bíblia diz que aquela rede veio cheia de peixes. E eles tiveram então uma grande pescaria. Entenda o que Jesus diz, gente, daqui para frente você vai ser pescador de homens. Eles vão tentar fazer o que eles faziam e não pegam nada. E aí ele entra no barco e eles voltam com a maior pescaria da vida deles. O que isso nos ensina? Querido, quando você decide a andar na vontade de Deus, deixa eu dizer, não é você que joga a rede no peixe, é o peixe que pula na tua rede. Não, eu vou repetir para você entender. Quando você decide andar sobre a vontade de Deus, não é você que tem que ir atrás do peixe para pegar ele com a tua rede. É ele que vai escolher a tua rede para entrar. Quando você anda com Deus, não é você que tem que ir atrás dos clientes, é Deus que manda os clientes para o teu negócio. Enquanto você está orando, buscando, ouvindo a palavra, Deus está prosperando o teu negócio. Aleluia! Acredita, confia. Ah, mas eu já me frustrei tanto, mas não é algo comum, é a palavra de Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que é vez de beber, pelo que é vez de comer, pelo que é vez de vestir. Olhai para os pássaros, eles não plantam, no entanto Deus cuida de cada um deles. Olhem para os lírios do campo, eles não tecem, mas no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Portanto, será que vós não sois mais importantes para Deus do que os pássaros e os lírios do campo? Será que Deus não terá mais cuidado de vós? E Jesus vai dizer, portanto, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e essas coisas vos serão acrescentadas. Pastor, comer não é importante? É. Beber não é importante? É. Vestir não é importante? É. Todas elas são, e nenhuma delas a Bíblia diz que não é importante. Ele só disse que Deus é mais importante que comer, que Deus é mais importante que beber, que Deus é mais importante que vestir. E quando nós colocamos Ele nesse lugar, tudo isso, Ele tem cuidado de nós. Recalcular a rota. Sabe, querido, eu creio nesse tempo, onde a gente vai ver essas coisas acontecer. Ninguém pegou lá, mas eu tenho uma palavra. Muita gente lançou a rede lá e não pegou nada, mas eu tenho uma palavra. Só que da mesma maneira, quando nós não queremos andar no kairós de Deus, na vontade de Deus, no plano de Deus, a gente pode estar em lugares onde todo mundo está dando certo, e a gente está fracassando.
A gente pode estar em lugares onde todo mundo prosperou, mas a gente está batendo cabeça. Por quê? Porque estamos fora do lugar? Não, porque estamos fora do propósito. E Deus não abençoa lugar, Deus abençoa o propósito. Deus abençoa pessoas que têm propósito. Eclesiastes 3 vai dizer: há um tempo estabelecido no céu para cada propósito debaixo do sol. Para cada o quê? Propósito. Aonde tem propósito tem tempo. Aonde tem propósito Deus dá tempo. Está entendendo? Sabe, querido, nós precisamos viver essa verdade. Viver do jeito de Deus. Jeitinho não vai te levar ao lugar aonde só o propósito pode te levar. Jeitinho não vai te sustentar aonde só o propósito pode te sustentar. Romanos 8, 28 eu leio: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Só vive de jeitinho quem não acredita no propósito. Se você acredita, você vive pelo propósito. Efésios 2, 8 e 10, e nós terminamos. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Portanto, somos criações de Deus, realizada em Cristo Jesus, para realizarmos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que as praticássemos. Pastor, mas isso não é predestinação? Não, porque Ele não nos obriga a viver isso. Ele preparou de antemão boas obras para que nós andássemos nessas obras. Mas, queridos, talvez o nosso coração começou a ansiar tanta coisa, desejar tanta coisa que Deus nunca desejou, que a gente saiu dessa rota, desse caminho que de antemão Ele preparou para nós. E aí que as coisas ficaram duras, que as coisas ficaram tensas, que as coisas ficaram difíceis, que as coisas ficaram desgastantes. Mas hoje, à luz da palavra, nós entendemos. Olha o que diz: as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Algumas versões diz para que nós andássemos nela. Hoje o que nós precisamos fazer, à luz da palavra de Deus e debaixo da direção do Espírito, é dizer: Deus, alinha minha rota. Talvez eu me desviei, mas graças a Deus pelas barreiras, graças a Deus pelos obstáculos. Porque posso dizer algo: se você está andando na vontade de Deus, não existe ninguém que te pare. Se você está andando na vontade de Deus, não existe ninguém que bloqueie o que Deus tem para você. Vós sois minhas testemunhas, o meu servo a quem escolhi, para que saibais, creais e entendais. Ainda antes que houvesse dia eu era, e não há quem possa livrar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Se tem bloqueio, primeiro, talvez esse bloqueio quem colocou foi Deus, para você não se matar. Se tem barreiras, e vai ficando de pé, querido, por favor. Se tem barreiras, talvez essas barreiras Deus permitiu, para você não ir mais longe. Se tem barreiras, talvez não seja para te matar, mas é para te proteger de um caminho torto e sinuoso que você estava, e que ia te levar a cada dia mais e mais para longe daquilo que Deus tem para você.